As ações da Neogrid não param de subir. Será que finalmente houve uma virada de chave aqui na Neogrid? Acabaram as quedas? Vamos ver o papel indo buscar o seu topo, que foi deixado até alguns meses atrás? É o que eu vou ver aqui com vocês ao longo deste vídeo. Hoje, meus amigos, em um mercado bem lateral, em que o índice Ibovespa teve o ponto positivo de renovar o seu topo histórico, está lá agora acima dos 137 mil pontos, mas está dando aqui altas menores do que estava dando nos últimos pregões. Mercado está aqui bem disparado desde que tocou na região dos 118 mil pontos, puxado principalmente pelos bancos. E hoje foi Petrobras para baixo, Vale para cima, bancos mais ou menos para lá, mais ou menos para cá. E Neogrid pipocou e com um ponto importante, sempre ficar de olho nisso. Volume financeiro, o mercado ficou mais interessado nos papéis da NGR3. Em média, a liquidez do papel está muito ruim, abaixo de R$ 1 milhão, e hoje movimentou R$ 2 milhões. É o maior volume movimentado desde a metade do mês passado, certo? Então, o grid hoje veio tocando no 1,39, fechou no 1,29, preço que não tocava desde o que? Cara, novembro de 2021. Novembro de 2021. Em 2023, desculpa, em novembro de 2023. Em 2023, a máxima foi lá, ó, 2,25. É um ponto a ser buscado. E em 2024, essa já é a máxima do ano. Deixa eu ver aqui. Máxima do ano, isso mesmo. Neogrid veio hoje fazendo a máxima do ano de 2024, meus amigos. Volume forte, rompimento aqui dessa região de defesa dos vendidos, ó. Zona do 1,22. Vamos ver se vai dar prosseguimento. Em relação à companhia, o que é que nós vemos aqui na Neogrid? É uma empresa que foi lançada no cenário de juros baixos. A empresa está negociada na Bolsa de Valores desde ali o final de 2020. No seu topo histórico, o papel chegou a ser negociado no que é hoje a região dos R$ 12, 12 os quebradinhos. Desde que atingiu esse topo no início de 2021, é só ladeira abaixo. E em relação a preço do IPO, as ações foram lançadas em R$ 4,50, 4,50 por ação. Em pouco tempo, o valor chegou a quase praticamente triplicar. Então, muitos sardinhas entraram pensando que o papel ia subir para sempre, e ao invés de fazer isso aqui, ó, uma carteira de investimentos e reservar os maiores percentuais para papéis que distribuem dividendos, empresas mais consolidadas, e que fizeram? Montaram suas carteiras do apocalipse. Muito peso em Neogrid, muito peso em Cogna, muito peso em Oi, muito peso em João Fortes e por aí vai. Só empresa que não dá resultado recorrente, só empresa que tem a situação bem ou muito pior ou bem menos atraente do que as grandes empresas já consolidadas no mercado. Então, após o seu IPO, houve uma mudança na taxa de juros. E a Neogrid, ela teve que se reinventar nos últimos anos. Trago para vocês uma matéria do Brasil Journal que aborda justamente isso. A empresa, ela teve que rever o seu portfólio e focar aqui nas suas principais operações, o que ela chama de core, ou seja, negócio central. Segundo a matéria, o santo graal, ou seja, quem vai salvar a Neogrid, seria aqui o Rule of 40. Vamos ver aqui principais pontos desta matéria. Ele fala até, aqui no início, uma coisa interessante, ó. A fotografia do balanço da Neogrid não é das mais bonitas da bolsa, para dizer o mínimo. Por que ele está dizendo isso? É como eu vou mostrar para vocês. Olha, a empresa, no seu último resultado, divulgado algumas semanas atrás, teve um crescimento no anualizado de 3% na sua receita, atingiu aqui mais de 67 milhões, quase 68, mas no comparativo trimestral, a receita está estagnada, na faixa ali dos 135 milhões de reais. Quando vamos ver o importante, ó, lucro, é uma empresa lucrativa? Não é uma empresa lucrativa. Empresas de tecnologia geralmente não são empresas lucrativas, são empresas com margens reduzidas. Isso que torna elas menos atraentes do que outras empresas, principalmente no cenário de juros altos, certo? E
empresa não gerou lucro, teve um prejuízo aqui de quase 5 bilhões de reais, aumentando de os 3 milhões que tinha dado no mesmo período do ano anterior, e no acumulado do ano, ela inverteu aqui, reverteu um lucro de 380 mil na primeira metade de 2023 para 8 milhões e 400 mil de prejuízo. E o EBITDA foi negativo em 758, aumentando aqui dos 230 do mesmo período do ano passado. E no ano, por enquanto, ela está aqui com o EBITDA positivo em 1 milhão e 900, queda de 73% em relação ao ano anterior. E outra parte importante, receita. A receita, ela está estagnada aqui, ó. Ela não sai aqui, ó. A receita mensal recorrente, certo? Desde, ó, junho de 2023. Ela não sai aqui da faixa dos 24 milhões, 25 milhões. Leve alteração para lá e leve alteração para cá. Aí a empresa, ela divide aqui, ó, do seu resultado da receita do que ela chama de negócio core e do não core, ou seja, central e não central, né? O central subiu mais do que a receita consolidada, a receita recorrente mensal, subiu 6%. Mas mesmo assim é um crescimento de receita baixo, né? A gente quer ver uma empresa ser listada na Bolsa de Valores e dar resultados cada vez melhores. Quando vamos ver aqui para a geração de caixa, no último resultado, a empresa melhorou. Ela deu uma geração de caixa operacional de 6 milhões e 700, revertendo aqui uma queima de caixa de 1 milhão e 800. E o fluxo de caixa livre, que é o que finaliza, pagou tudo aqui, fez investimento, sobrou quanto? Sobrou 1 milhão e 700 mil. Isso foi bom, porque no mesmo período do ano anterior, ela tinha queimado 5 milhões e 800 mil reais de caixa. Só que no semestre, ainda está com caixa negativo. Caixa está negativo aqui em 4 milhões e 400 mil contra cerca de 3 milhões no primeiro semestre de 2023. Ponto positivo da Neogrid é porque a empresa ela tem uma quantidade de caixa considerável e está sendo diminuído aí. Agora, a empresa ainda continua com mais caixa do que endividamento. Ela tinha em caixa, no seu último resultado, aproximadamente 166 milhões de reais, puxando para 167. E o caixa líquido, ou seja, descontando aqui todas as suas obrigações, era de 110 milhões de reais. Nos últimos períodos, o caixa está dando uma diminuída. Ó. No mesmo período do ano passado, o caixa estava em 210 milhões, agora para 166. Vamos ver se a empresa diz, ó. Ela fez o pagamento aqui no final de 2023, ó, de debêntures, por isso que deu uma reduzida. Ela pagou aqui de forma antecipada dívidas. Fato relevante da Neogrid, para não deixar de passar, a empresa cancelou aqui 10 milhões de papéis na sua recompra de ações, certo? E ela conta ainda com 228 milhões de papéis em circulação. Agora sim, vamos dar uma olhada no Brasil Journal. Já vimos que aqui o seu resultado não é dos melhores, né? Então, vamos aos pontos da matéria. O chefe da Neogrid, o diretor-presidente, o Plowman, segundo ele está dormindo tranquilo, certo? Estamos abrindo mão de curto prazo, pensando no futuro da companhia. Estamos num ciclo de investimentos muito forte para renovar nossa competitividade de olho num mercado maior. Segundo ele, a empresa está tendo resultados ruins porque ela está sofrendo ainda os efeitos das aquisições que ela fez aqui nos últimos anos. Além disso, também ela tem mudado aqui sua estratégia. Ela está fazendo o seguinte, ó. Nós temos operação no Japão, Europa, Estados Unidos e no Sudeste Asiático, onde paramos de investir. Então, muitas pessoas estão saindo da Neogrid. A receita dessa região está diminuindo. E a empresa agora, ela fez a contratação também de 150 pessoas, mais de 150 pessoas, para reforçar a sua parte comercial e de tecnologia. Então, segundo ele, a empresa foi impactada na sua rentabilidade por esses três motivos, certo? A partir de agosto, vamos fazer diversos lançamentos de produtos e entre 2025 e 2026 já devemos ter uma inflexão positiva. O que é inflexão positiva? Receita está caindo, está estagnada
e começa um ponto de virada. Então, ponto de virada, segundo o diretor-presidente da Neogrid, só em 2026. Então, esses resultados devem ficar sofridos aí durante um pouco mais de tempo. Então, a partir de 2025 e 2026, vamos ter impacto aqui tanto no crescimento da receita quanto na melhoria das margens. Temos um caixa líquido de 110 milhões, como nós vimos, então não estamos preocupados com o valor da ação hoje, e sim com o nosso futuro. Aí eles falam daquela questão da empresa que foi negociada a 4,50 no lançamento em 2020 e agora estava lá na região do 1,10. Isso quando a matéria foi feita, certo? E aqui temos uma matéria do Klauman, quer dizer, a fala do Klauman, né? E o objetivo da Neogrid é atingir o chamado Rule of 40, quando a soma do crescimento da receita composta dos últimos anos e da margem EBITDA dá mais de 40. No caso da Neogrid, o crescimento da receita composta e o EBITDA está próximo de zero. E o objetivo é chegar a 50 em até 3 anos. Por quê? Porque, como vimos, a empresa ela dá EBITDA negativo, né? Resultado operacional negativo. A empresa está apostando numa reestruturação do seu portfólio e em uma reorganização de um segmento que ela atua. Nos últimos anos, a companhia trocou praticamente todos os seus líderes, todos os seus executivos, incluindo o próprio diretor-presidente. Na parte aqui de oferta de software, assim, as aquisições, enfim, aqui está falando do segmento que a Neogrid atua, né? Então, próximo ponto importante aqui das ações Neogrid. Ali, ó, a máxima de 2000, da segunda metade de 2023, né? Quer dizer, do final de 2023, na segunda metade. Na segunda metade, ela chegou a atingir ali próximo de R$ 2. E a máxima do ano foi lá em 2,25, ó. Então tem uma resistência importante a vencer nessa região do 1,40, tá um pulo daí. Abrindo essa região do 1,40, já abre espaço para pegar na região do 1,90, que foi quando o preço bateu aqui, ó, em julho de 2023, e lá acima dos R$ 2. Vamos ver se o mercado vai ter força para levar os papéis da Neogrid até esta região. E você, meus amigos, investem na Neogrid? Já investiram? Deixa abaixo seu comentário.